cumprimentar a igreja nesta noite na paz do Senhor. Os irmãos podem se assentarem. É uma felicidade imensa estar aqui, né, irmãos? Trago a salvação do pastor Sebastião de Campos, presidente, Centenário do Sul. Quando fala assim, Centenário do Sul, parece que tem um peso bem grande, né, irmãos? Mas é só não seja lá para você ver. Lá só anda de primeira. Chegou na segunda rua, acabou a avenida, acabou a cidade, viu? Mas é uma bênção. Então traga essa salvação. Agradeço o pastor Vicente, a irmã Marlene, por esta oportunidade. Viu? E quando eu falei com o pastor Sebastião que eu ia estar aqui, ele falou: veja se você vai lá no irmão Zé Vicente. Se eu não puder ir lá em Trevagona, pelo menos no irmão Zé Vicente. Eu falei: vou ver o que eu posso fazer. Então eu estou feliz, irmãos, por esta oportunidade, para rever as irmãs, para cantar junto com o coral. Eu creio que ficou marcado, né? Aleluia! É que o Joel marcou, irmão, você não sabe a minha felicidade. Viu? De poder cantar junto com as irmãs. É só Deus que faz essas coisas. Irmãos, eu gosto muito de contar testemunho. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Mas eu preciso dar um testemunho para as irmãs, ver como Deus é Deus. E Deus trabalha de maneira especial na nossa vida. Nós fomos para a convenção e o pastor Sebastião queria levar um terno novo. Mas a todo custo ele queria comprar um terno novo para levar para a convenção. E se espremeu. Foi e comprou um terno novo. Mandou arrumar. Você não vai comprar roupa? Eu falei: amor, as condições não dá. Depois as outras mulheres não são de ficar reparando. Eu falei: não, o povo lá não conhece a minha roupa. Mas sabe, lá no fundo você fica assim, quem gosta de ganhar uma roupa nova, né? Mas eu sei as nossas condições, como é que está. Mas ele queria. E até eu orei e falei: Jesus, preparem para ele. E dá. E aí, irmãos, eu perdi 9 quilos. 9 quilos. Nos 5 meses que eu estou lá. Mas é o trabalhar de Deus, e nós temos que entender o trabalhar de Deus. E eu não estava entendendo. Estou orando para vir para cá. E quando eu vim, ele falou: você não vai comprar nenhuma muda de roupa? Eu falei: amor, eu não vou ir apresentar roupa. Eu vou ir para um congresso que eu fui convidada para pregar. Eu vou com toda a felicidade, eu vou com a roupa que eu tenho. Eu não vou lá levar roupa, eu vou lá levar a palavra de Deus. Glória a Deus. E saí de lá e vimos. E eu chegando pela manhã na Rosa, falei: Rosa, vamos dar uma corridinha na casa de alguns, porque não dá para ir na casa de todos, mas eu falei: eu creio que Deus vai preparar que eu vou poder ver mais as irmãs. E eu fui na casa de uma irmã aqui. E quando eu cheguei lá, ela falou: irmão, você de Deus, eu vim aqui, porque eu tenho um vestido guardado para você. Irmãos, e lá eu marquei o meu aniversário para o dia 20 de dezembro. E eu falava: Jesus, eu queria um vestido novo para o dia do meu aniversário, para a convenção, mas quem sabe para o dia do meu aniversário. O Senhor podia preparar para mim uma muda de roupa para o dia do meu aniversário. Se meu filho estiver comigo, eu quero fazer um culto de ação de graças. E eu queria uma muda de roupa nova. Orando para vir para o congresso aqui e também incluindo isso aí: Jesus, se o Senhor, eu queria, Jesus. E quando eu cheguei na casa da irmã, ela falou assim: é de Deus a tua vinda aqui, porque eu estou com um vestido aqui que é a tua cara. É a tua cara. Quando eu vi na loja, eu falei: a cara da irmã Rosa. Eu falei: então, deixa eu ver. E ela foi lá e pegou e eu li. Ela falou: só que tem uma coisa, você só vai levar se servir. Irmão, se eu não tivesse perdido 9 quilos, o vestido não ia. Eu entrei no quarto, vesti, mas ficou certinho. Mas ficou certinho, sobrando um dedinho de cada
assim, você não vai usar? Eu falei, não. Eu ia usar, irmãos, é vestido. Mas eu vou fazer pique para ser irmã. Então, não. Vou levar o meu vestido com etiqueta e tudo. E vou chegar lá quinta-feira pela manhã, quinta-feira à noite, eu vou levar no culto. E vou falar, irmãos, Deus é fiel. Olha aqui, ó. Olha aqui que estava guardado lá para mim. Eu estava orando, estava pedindo para o Senhor. E o Senhor já tinha guardado lá para mim. Então, irmãos, Deus, Ele ainda é fiel. Às vezes se usa de infidelidade somos nós, mas Deus, Ele é fiel. E eu sempre ensinei às irmãs que tudo que nós pedimos, o Senhor me dá. Tudo. O Senhor prepara para nós. O Senhor prepara o momento, a ocasião. Ainda quando foi para mim vir, eu falei, Senhor, estou preocupado. Em uma semana, de uma semana para outra, eu perdi 2,5 kg. Eu falei, eu estou preocupada, mas isso não está certo, não está legal, não pode. Mas eu não sabia que era trabalhar de Deus. Eu precisava perder para levar minha bênção. Então, irmãos, fica para você essa palavra nessa noite. Fica tranquila. Aleluia. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Naturalmente, irmão. Jesus trabalha na nossa vida naturalmente. E às vezes Deus está trabalhando para nos abençoar lá na frente. E nós queremos perder de receber. Eu ia ganhar? Claro que não. Eu estava com 99 quilos. E de repente eu abaixei assim para 81 quilos. E eu estava preocupado comigo mesmo. Mas que bobeira. Preocupado com o agir de Deus para abençoar a gente. Então, mas fica tranquila. Deixa Deus trabalhar. Aleluia! O tema lá no Jupira foi assim: sofre como um bom soldado. Sofre como um bom soldado de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos para fazer a obra do Senhor. E o soldado, ele não recua. O soldado, ele não para. O soldado, ele olha para frente, ele não olha para os lados, ele não olha para os obstáculos, ele olha para frente. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, mas o alvo dele é a frente. Ele pode estar passando no vento que for, mas o alvo dele é para frente. Pode estar acabando no ministério dele, mas o alvo dele é para frente. Ele é um soldado. Nós somos um soldado. Então nós não podemos recuar. O diabo vem nas estratégias. Ele levanta calúnia, ele levanta tudo que não presta para tentar arrancar nós. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que nós somos soldados de Cristo, nós fomos escolhidos. O Senhor nos escolheu, nos capacitou para nós fazer. Então vamos fazer. Olha para a tua irmã e dá um sorriso para ela. Você já sorriu para alguém hoje? Aleluia! Você já deu um sorriso? Eu aprendi, irmãos. Cada igreja é uma igreja. Eu aprendi lá no meu povo que eles chegam para você e sorriem. Eles não são pentecostal, irmãos, mas eles sorriem. Eles falam assim, irmã Rose, coisa mais gostosa que tem é sorrir. A gente pode estar triste, mas sorrir. Eu vou sorrir, não paga nada. Sorrir. Então, irmãos, eu aprendi, às vezes eu estou sozinho dentro de casa, lavando louça. E eu faço mais de sorrir. E ali não é, mãe, já está muito. Sorrir. No meio dos ventos, no meio da tempestade, no meio da luta. Porque, irmão, só Deus na causa, vocês sabem, só Deus na minha causa. Mas às vezes você começa a sorrir. Se eu sorrir, eu estou passando pela tempestade. Se eu ficar de cara fechada, eu estou passando pelo vento. E o vento vai passar. E eu sou soldado de Cristo. Eu fui escolhido para uma grande obra. Então, eu fico sorrindo e eu aprendi com eles a sorrir para mim mesmo. Eu sorri em meio à luta, em meio à tempestade, em meio ao vento. Sorri.
coisa mais gostosa que tem é sorrir. Sorrir pra gente mesmo. A gente fica até melhor. A gente fica até mais bem. Porque a hora que vem aquela tristeza, a gente faz um sorriso. Dá um tapa na cara do diabo, dá um sorriso. Tira um sorriso lá de dentro do coração. Sorri. Aí o diabo pergunta: o que está acontecendo? Por que você sorri? Eu estou feliz com Jesus. Jesus cumpriu o desejo do meu coração. Eu estou longe, 530 quilômetros. É um povo diferente, é um povo que não crê mais no batismo com o Espírito Santo. É um povo que se dá glória a Deus agora, está começando. Alguns glória ali, lá, aqui. Mas tem os donos da igreja que eles tentam pagar. Agora, se eu chegar lá e cair na deles, Deus me levou para fazer a diferença. A única coisa que eles sabem fazer é sorrir. Glória a Deus. Então, aprendi a sorrir. Vamos sorrir. Estratégia, vamos usar as estratégias. Vamos sorrir. Que dentro está doendo, mas vamos sorrir. É isso? O povo lá gosta que chega na igreja e pergunta: como é que foi o seu dia? A palavra-chave é essa: Pai Senhor, mano, como é que foi o seu dia? Você dormiu bem à noite? Como é que você passou o seu dia? É a palavra-chave do povo lá. E é assim, então eu vou usar a estratégia. Eu vou fazer isso. Só, irmãos, o Zinho, nada a ver com o nosso Zinho aqui. Está longe de chegar, mas vai chegar. Vai chegar. Nós fizemos lá o nosso congresso, fizemos a entrada com tochas. Mandei fazer umas tochas de bambu deste tamanho assim. Coloquei dentro, meu irmão colocou uma latinha, nós tocou fogo dentro. E eu quase apanhei das mulheradas lá, porque ela chega em minha ponta de dedo e fala assim: aqui, a senhora vem aqui para aprender com nós, olha a minha idade. Eu sirvo para ser tua avó. Só tem que aprender comigo. Que bom, irmãos. É verdade, eu vim aqui para aprender com vocês. Eu vou bater de frente, irmãos? Não! O Senhor me levou para mais de uma escola. Está sendo uma escola na minha vida. Coisa que eu nunca imaginava está acontecendo. Mas o Senhor está comigo. O importante é que Deus fala constantemente que Ele está comigo naquele lugar. Então vou fazer a obra do Senhor. Eu dei uma parada no adolescente de 200 graus, parei. Tem que parar. Lá eles estão do jeito deles. E não adianta querer aplicar o meu jeito lá por enquanto. Eu tenho que parar. Mas o que eu faço? Segunda, terça e quarta. Na outra semana, quinta, sexta e sábado, eu pego a Bíblia, põe debaixo do braço. E a equipe marchando pela fé está por lá. Está fazendo campanha nas casas. Eu não posso fazer dentro da igreja, porque elas estão me travando, por eu ser muito nova. Eu estou nas casas. Eu não preciso ficar dentro da igreja. Eu não fui chamado para estar dentro da igreja. Eu fui chamado para fazer a obra do Senhor lá fora. Uma verdadeira evangelista. É lá, é buscar as almas e trazer para dentro da igreja. O resto é com o pastor presidente. E eu estou assim, estou trabalhando, eu estou feliz fazendo a obra do Senhor. E assim Deus está me abençoando. E aí o Senhor me preparou de eu vir para cá. E eu fiquei muito feliz por o Senhor preparar esta oportunidade para mim poder rever as irmãs. Eu convido você, irmãs, abra sua Bíblia em Salmos 42. A palavra diz assim para nós: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Em que Deus você está olhando? Para onde você está olhando? Pelo desafio que nós temos tendo, que você está enfrentando com a família, com a igreja.
Irmãos, o que acontece aqui acontece em Centenário do Sul. É rebelião em cima de rebelião. É defama em cima de defama. Meu Deus, em todo lugar tem isso. Só que a palavra diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Não importa. O que importa é que você está na presença de Deus. Então deixa. Deixa. É mais fácil, irmãos. É mais gostoso detonar do que orar. É mais fácil abrir a porta para acabar com o seu ministério do que tirar amanhã de consagração. Você sabe disso. O povo hoje não quer mais orar, irmãos. O povo não quer mais buscar Deus. O povo quer ir para um lado mais fácil. Pelo lado mais fácil é mais fácil. Só que não faz depósito. Eu louvo o Senhor, porque enquanto eu estava aqui eu fiz muito depósito. Eu fiz meus depósitos. Antes de eu ir embora na sede, eu tirei aquela semana de consagração. Eu fiz o meu depósito. Mas o Senhor já estava me preparando, porque eu ia enfrentar bem 2 meses depois que eu estivesse lá. Faz 5 meses que eu estou lá. Faz 3 meses que nós entramos na prova. Mas assim mesmo eu louvo o Senhor. O Senhor me desperta de madrugada, eu levanto e vou dobrar meu joelho, vou lá para a sala, ou vou lá para um quartinho que foi montado para mexer. Tem noite que eu consigo orar.